Ok, pessoal, vamos a mais uma aula dando continuidade aqui à radiciação matemática básica. Desta feita nós vamos ver as propriedades dos radicais. Dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal. Depois da vinheta, nós continuamos com a nossa aula. Calculando com o Oduvaldo. Beleza, então, propriedade dos radicais. São 5 ao todo. Vamos à primeira delas. Então, olha só. Você tem aqui, ó. A primeira propriedade é quando você tiver isso aqui, ó. O índice igual ao expoente do radicando. Isso. Índice igual ao expoente do radicando. Então, como você tem aqui raiz enésima de A elevado a N. Aí você fará só o seguinte, ó. Isso aqui vai ser igual a A. É como se você cancelasse este expoente por esse índice que são iguais. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Raiz quinta de 32. Pessoal, quando você pega este número 32 e fatora, ou seja, usa aqui a fatoração com fatores primos. Por exemplo, você vai dividir por 2. Enquanto é par, você vai dividindo por 2. 32 por 2 dá 16. Opa, 16 é par, vou dividir por 2 ainda. 16 por 2 dá 8. 8 é par, vou continuar dividindo por 2. Dá 4. 4 é par, vou dividir por 2. Dá 2. 2 por 2 dá 1. Chegou no 1, você para. Quantos 2 você encontrou aqui, ó? 5 fatores 2. Ou seja, isso aqui é o mesmo que 2 elevado à quinta potência. Então, continuando aqui, você teria, ó, raiz quinta de 32 é raiz quinta de 2 elevado a 5. Correto? E o que é isso? Você tem o expoente do radicando igual ao índice. Então, o resultado aqui é só você repetir aqui a base aqui no radicando. A base é quanto? É 2. Então, a raiz quinta de 2 elevado a quinta é quanto? 2. 2 elevado a 5. Beleza? Assim, você aplica aí a propriedade. Ok. Outros exemplos. Você tem aqui, ó. Raiz cúbica de 10 ao cubo. Não tem o que pensar. Se o expoente é igual ao índice, você cancela 3 por 3. E o resultado é 10. Aqui, ó, quem é o índice quando não aparece é 2. Então, ó, você corta o 2 pelo 2. Vai dar quanto aqui? 7. É só repetir. E aqui, ó, uma expressãozinha algébrica. Corta o 5 pelo 5. Restou o quê? X mais 3. Tranquilão? Beleza, então. Vamos à próxima. A próxima propriedade. É quando você tem isto aqui, ó. Quando você tem a divisão do índice e expoente do radicando por um divisor comum. Então, tipo, você tem raiz enésima de A elevado a M. Aí aqui ele procurou um número P. Aí está dividido o índice N por P e o expoente M também por P. Divida por um divisor comum, tá certo? Por exemplo, aqui você tem a raiz oitava de 10 elevado a 8. Ele diz que é igual à raiz quadrada de 10 ao quadrado. O que ele fez aqui, pessoal? Olha só. É como se ele tivesse feito aqui o seguinte. Ele tinha pego 8 dividido por 4. E o mesmo 8 aqui também dividiu por 4. Ou seja, ele pensou num divisor comum, o 4. E aí o resultado só pode ser o quê? Ó? 10. Aqui, ó, 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. Mas índice 2 eu uso? Não. E aqui, ó, 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. Pronto. Tranquilo. Aqui o resultado. Da mesma forma, eu posso trabalhar com esses outros exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Raiz sexta de 10 elevado a 4. Como é que eu vou fazer? Tranquilo aqui, ó. O que você faz, ó? 6 e 4. Pense em um número que divida o 6 e o 4 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 2. Então, eu vou dividir 6 por 2. Ó, 6 por 2. E 4 eu vou dividir também por 2. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Pronto. Aqui é como se você simplificasse o radical. Escrevesse ele com um número mais simples, números menores. Aqui, ó. Raiz vigésima de 2 elevado à quinta potência. Ora, pense em um número que divida o 20 e o 5 ao mesmo tempo. Esse número pode ser o 5. 20 você vai dividir por 5. E esse 5 aqui também você vai dividir por 5. Então, quanto é que vai dar o resultado aqui? Veja só. Quanto é 20 dividido por 5? É 4. E quanto é 5 dividido por 5? É 1. Expoente 1 a gente usa? Não. Agora aqui, raiz 12ª de 64. Ora, aqui você observa que não tem expoente, né? Mas eu posso pegar esse 64 aqui, ó, e simplificar. Aliás, fatorar. Então, eu vou pegar aqui, ó, 64, vou fatorar.
por 2, 64 por 2 dá 32. Enquanto for par, vou dividindo por 2, vai dar 16. Por 2, aí vai dar 8. Por 2, vai dar 4, não é isso? Ó. Opa, 4, horrível. Então vai dar 4 aqui, não é isso? Então vamos colocar aqui novamente, ó. Pronto, 4 por 2 vai dar 2. E 2 por 2 vai dar 1. Deu quantos fatores 2 aqui, ó? Se você contar dá 6. Então aqui, ó, você vai ter aqui o seguinte, ó. É a raiz 12ª de 2 elevado a 6. Agora você vai pensar em um número que divida o 12 e o 6 ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso dividir por 6. 12 por 6 e o 6 por 6. Veja só, 12 dividido por 6 dá quanto? Dá 2, mas expoente 2, índice 2 eu uso? Não. 6 dividido por 6 dá quanto? Dá 1, expoente 1 também eu não uso. Então ficou aqui, ó, raiz quadrada de 12, correto? Aqui, ó, aqui tá beleza. Vou pensar em um número que divida o 25 e o 10 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o 5 divide 25 e o 10 também, o 5 divide 10. Então vai ficar quanto aqui, ó? Vai ficar assim, ó, XY. Olha só, 25 por 5 dá quanto? Dá 5. E 10 por 5 dá quanto? Dá 2. Pronto. E assim eu tenho a segunda propriedade, que é dividindo o índice e o expoente por um radicando. Aliás, o índice e o expoente do radicando por um divisor comum. Terceira propriedade. Nesta terceira propriedade, você observa que aqui você tem o seguinte. Você tem aqui, veja só, dois radicais, a raiz enésima da raiz enésima de A. Repete-se o radicando A e multiplicam-se os expoentes mn, m vezes n. Aqui está. Veja, por exemplo, aqui, ó, neste exemplo, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Aqui, se não aparece o índice é 2. O que ele fez? Repetiu o radicando, que é 64, multiplicou os expoentes, 3 vezes 2 dá 6. Será que esta expressão da esquerda é igual a esta da direita? Sim. Acompanha comigo. Olha só. Aqui, raiz cúbica de... Qual é a raiz quadrada de 64? É 8. E por que 8? Porque 8 vezes 8, ou 8 ao quadrado, é igual a 64. Beleza? Olha só. Detalhe. Você, quando extrai a raiz de 64, que é 8, não coloque mais o radical. Você já extraiu a raiz. Qual é a raiz sexta de 64? Pense em um número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes de 64. Esse número, pessoal, é 2, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2 é quanto? 64. Então aqui, ó, a raiz 6 de 64 é 2. E quanto é a raiz cúbica de 8? 2. Olha só, daqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo é quanto? É 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2. 2 é igual a 2, então isso aqui é uma verdade, está comprovado. Quando você tem, ó, um índice, uma raiz dentro de outra raiz, é só multiplicar os índices para transformar em um único radical. Veja estes dois exemplos. Você tem aqui, ó, a raiz quinta da raiz cúbica de 2. Radical, repete o radicando 2, e os índices aqui, ó, 5 e 3. 5 vezes 3 é quanto? 15. Beleza. Agora, veja esses outros dois radicais. Quem são os índices aqui? É 2 e 2. Não aparece, então é 2. Repete o radicando 10. 2 vezes 2 é 4. Beleza? Tranquilo. Esta é a terceira propriedade. Vamos agora para a quarta propriedade. Quarta, radical de um produto. Você tem aqui, ó, a raiz enésima de A vezes B. Ele diz que é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, logicamente, ele pega a raiz de cada fator aqui do radicando, beleza? Como ele tá vendo aqui, ó, raiz quadrada, aliás, de 4 vezes 25. Ele só extraiu aqui, decompôs, é igual a raiz de 4 vezes a raiz de 25. Da mesma forma, será que essa expressão é igual a essa? Sim, acompanhe comigo, veja só. Raiz de... Ora, quanto é 4 vezes 25, pessoal? 4 vezes 25 é 100. E aqui, ó, quanto é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Quanto é a raiz quadrada de 100? É 10. Quanto é 2 vezes 5? É 10. Verdade ou falsidade? Verdade, 10 é igual a 10. Então aqui, de fato, quando você tem o radical de um produto, isso vai ser igual ao produto dos dois radicais, no mesmo índice. Então, por exemplo, letra A aqui, outros exemplos. Raiz cúbica de 3 vezes 11
vai ser a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 11, beleza? Raiz sétima de 4xy. Aqui nesse radicando aqui tem 3 fatores, o 4, o x e o y. Então você vai ter, ó, a raiz sétima de 4 vezes a raiz sétima de x vezes a raiz sétima de y. E por último, a raiz quadrada de 2 vezes 5 vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Quarta propriedade está entendida, é muito simples. Beleza, vamos agora para a quinta propriedade e última. Propriedade dos radicais aqui é o radical de um quociente. É só o contrário da propriedade anterior, que trabalhava com multiplicação. Essa aqui trabalha com a divisão. Então, raiz enésima de A sobre B vai ser a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Como ele tem aqui, ó, raiz de 25 sobre 9 é igual a raiz de 25 sobre a raiz de 9. Da mesma forma, será que esta expressão é igual a esta segunda? Sim. Veja só. Analisa só junto comigo. Aliás, você vai pegar aqui o seguinte. Qual a raiz quadrada de 25 nonos? Ora, se é uma fração, eu vou ter isso aqui, ó. Qual a raiz quadrada de 25? É 5. 5 vezes 5 é 25. Qual a raiz quadrada de 9? É 3. 3 vezes 3 é 9. Igual a... Aqui, olha só. Qual a raiz quadrada de 25 lá em cima? 5. Qual a raiz quadrada de 9? 3. 5 terços é igual a 5 terços em qualquer lugar do universo. Verdade, verdade. Pronto. Então aqui, olha, raiz quadrada de 3 sobre 7 é a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 7. Raiz quinta de A elevada de A sobre 5, aliás, é a raiz quinta de A. Opa, não é assim. Olha só, é a raiz quinta de A, agora sim, Odovaldo. E a raiz quinta de 5, tranquilo. Agora, a raiz cúbica de 64 nonos vai ser, olha só, a raiz cúbica de 64 sobre a raiz cúbica de 9. Tranquilo. Beleza, então, pessoal. Então, essa foi a nossa aula sobre propriedade dos radicais. Até a próxima aula de matemática básica. Valeu, pessoal!